Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Ziraldo. Por que Ziraldo? Nós o perdemos, a literatura brasileira acabou de perder Ziraldo e muitas pessoas devem estar se perguntando ou até compreendam que a importância do Ziraldo para a literatura infantil. Mas eu queria mostrar para vocês o quanto ele marcou a literatura infantil e todas as vezes que eu quero comentar sobre a diferença entre uma literatura estética e uma literatura utilitária, eu gosto muito de falar sobre Flichts, que com certeza se você não leu, você o conhece. É assim, normalmente, com os clássicos. Pois bem, o primeiro elemento que eu quero conversar com vocês é sobre o título, Flichts, que dá para entender muitas questões. O que seria Flichts? Quem seria Flichts? Seria uma situação Flichts? Então notem como logo no título ele nos permite, ele nos convida, o Ziraldo, a tentar buscar quem será Flichts. E aí, quando a gente abre o livro, eu não vou poder lê-lo todo, mas eu quero mostrar aqui para vocês algumas partes. Era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flichts. E logo aqui a gente tem a cor. Não tinha a força do vermelho. Notem como ele vai trabalhando as cores, né? Não tinha a imensa luz do amarelo, nem a paz que o azul tem. E qual é a questão? O discurso utilitário que muitas pessoas confundem é aquele discurso que usa o discurso instrumental, ou seja, o discurso do saber, para ensinar alguma coisa. Então existem livros de literatura infantil que muitas pessoas ainda acreditam que a literatura ela precisa ensinar alguma coisa a alguém, especialmente as crianças. Porém, quanto mais a gente elabora esse discurso do saber, que é o chamado discurso instrumental, focando nele, a gente tem uma literatura que é marcada pelo seu caráter utilitário, ou seja, uma literatura que serve para alguma coisa. E é completamente diferente daquilo que o Ziraldo faz aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Quando ele mostra aqui para nós que, enquanto Flichts, na sua jornada, ele passa pelos países mais bonitos. Notem que há a bandeira do Brasil, mas em nenhum momento ele parou aqui no seu texto e disse: olhem, leitores, esta aqui é a bandeira do Brasil. Não, ele somente diz: pelos países mais bonitos. O discurso do saber está presente aqui, mas ele não está enfocado, ele não está com o intuito de ensinar quais são as bandeiras que existem no mundo. Ele apenas diz que essa bandeira representa um país mais bonito. A mesma coisa aqui com a bandeira do Japão, pelas terras mais distantes. Novamente, ele não diz, olha, o Japão é um país que fica do outro lado do mundo, dentro do globo. Então é um país muito distante. Notem que ele não foca em ensinar alguma coisa. Há o discurso instrumental, ou seja, o discurso do saber, porém este não é o foco. Ele trabalha a palavra, mostrando que essa é uma bandeira de um país que é muito distante. E notem que ele coloca uma bandeira ao lado da outra, exatamente para mostrar que há aí uma diferença muito grande, ou seja, há uma distância entre esses dois países. Outra questão também que ele trabalha, olha só, todo mundo reconhece, não reconhece? Não lembra um semáforo? Um sinal de trânsito, não é? Então a gente tem o vermelho, o amarelo e o verde. E aí ele comenta: e o pobre Flichts procura alguém para ser seu par, um companheiro, um amigo, um irmão complementar. Em cada praça e jardim, em cada rua e esquina, eu posso ser o seu amigo? Não, aviso vermelho. Espera.
espera, o amarelo diz. Vai embora, limando o verde. E mais uma vez sozinho, o pobre Flicts se vai. Qual é a questão aqui? Nós sabemos que essa é a representação de um semáforo, ou seja, que nós vislumbramos no nosso cotidiano. Em nenhum momento o Ziraldo usou esse discurso instrumental, há um discurso do saber aqui, para ficar ensinando o uso das cores do semáforo. Em nenhum momento ele ficou dizendo, olha, estão vendo? Esta aqui é a representação de um semáforo. No vermelho a gente não avança, a gente para. No amarelo a gente precisa esperar, porque logo esse semáforo vai abrir. E o verde, os carros podem passar. Então, o discurso do saber existe, ou seja, o discurso instrumental, ele existe, porém, ele não é o foco. O foco aqui é o trabalho com as imagens, é o trabalho com as palavras, é o trabalho metafórico. Por isso, Flicts é a representação de um trabalho estético, metafórico, poético e que ele permite diversas possibilidades de sentido. Eu tenho certeza que quem já leu Flicts já o entendeu de diversas maneiras possíveis. Já se identificou com Flicts, já pensou em alguém que é Flicts, já pensou em uma situação que seja Flicts ou já foi Flicts. Então, só para mostrar para vocês o quanto o trabalho do Ziraldo foi muito importante para a literatura, para nos mostrar que essa literatura infantil ela não precisa servir para nada, ela não precisa ensinar nada. Na verdade, ela precisa o quê? Buscar o diálogo, a conversa, a experiência estética, o prazer de passar essas páginas e conhecer essa jornada de Flicts, porque você pode se sentir Flicts ou você pode pensar em uma situação Flicts. Então, só retomando aqui pra gente, então, o Ziraldo, aqui a gente aprende muito. Tem muitos conhecimentos, há muitos saberes, mas em nenhum momento esse saber ficou ali marcado, pedagógico, didatizante. Ao contrário, aqui a gente vê bandeiras, a gente vê semáforos, ele fala sobre o mar vermelho, mas em nenhum momento ele parou para nos ensinar. Ele só está mostrando a caminhada, só não. Ele mostra a caminhada de Flicts. E dentro dessa caminhada a gente aprende muito, porém de uma forma estética, metafórica e muito poética. Então, se você ainda não leu Flicts, não leu Ziraldo, fica aqui o convite para você conhecer e entender o legado que ele deixou pra gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!